Salmo 20. É um salmo bem curto. 9 versículos apenas. E o título, do sermão vai muito assim ao encontro do que foi falado aqui ao longo do culto aqui da liturgia aqui pelo Mateus, que é não em cavalos, não em carros e cavalos, mas no Senhor. E a palavrinha para as crianças poderem falar, assim, já foi uma palavra, acho que já foi dita aqui antes, mas é bom sempre frisar, é confiança. Tá preparada? Então, meus irmãos, antes da gente fazer a leitura, vamos fazer uma oração. Deus, Pai, Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te agradecemos pela obra de Jesus Cristo em nossas vidas, por essa esperança que o Senhor nos dá em Cristo Jesus, pelo perdão de nossos pecados, pela uma vida de uma comunhão eterna com o Senhor, desfrutando do seu amor. E nós te agradecemos por isso, Pai, porque o Senhor nos deu isso, deu que nós pudéssemos confiar em Cristo, mas às vezes a gente não confia como deveria. E nós te pedimos que através dessa manhã, desse sermão aqui, o Senhor possa acrescentar mais confiança, mais fé em nosso coração, para que possamos estar cada vez mais firmados em Cristo Jesus, no seu Filho, que é o nosso Senhor. Nós te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, vamos ler aqui o Salmo todo. O Senhor te responda no dia da tua tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do teu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas e de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei e responde-nos quando clamarmos. Acho que, meus irmãos, todos nós conhecemos o que a Bíblia chama de dia da tribulação. Ela chega na nossa vida em um momento assim, sem pedir licença. Acho que todos nós aqui temos o seu próprio campo de batalha. Seja conflitos na família, seja questões financeiras, seja uma notícia inesperada, uma decisão difícil, um problema que foge do nosso controle, aquele medo que gera aquela ansiedade, que dá aquele aperto no nosso peito. E quando esse dia chega, a gente vem uma pergunta até nós, quer queira ou quer não, que nem o Mateus falou, em quem nós realmente confiamos? Na prática. Então esse salmo aqui, meus irmãos, o contexto dele, ele nasce à beira de uma batalha. Se a gente olhar aqui para o contexto. Então,
quando o rei ele está prestes a sair para a batalha, porque lá no início do reinado de Davi, ele ainda saía para a batalha, principalmente contra os filisteus, onde ele ia para o confronto, e o povo sabe que o desfecho disso não está na mão deles. Então o texto nos coloca diante de um contraste que atravessa todo o século, os séculos. Uns confiam em carros, cavalos, outros confiam no Senhor. E esse salmo aqui, meus irmãos, nos convida a olhar antes para a oração do que para a resposta. A olhar, a confiar do que olhar para o resultado. Ele revela, meus irmãos, onde o coração se apoia quando a segurança humana ela não é mais suficiente. E ao mesmo tempo, meus irmãos, ele aponta para algo muito maior do que uma vitória militar, daquilo que o Mateus falou. Aponta para o Deus que salva o seu ungido e que responde do seu santo céu. Então, à medida, meus irmãos, que nós caminharemos aqui na análise de cada versículo desse salmo aqui, nós veremos como a confiança verdadeira ela se expressa em oração e como ela se afirma diante das ameaças e como que ela encontra o seu cumprimento final em Cristo. Aquele que de fato entrou, meus irmãos, no mais profundo dia da tribulação em nosso lugar. Mas só que ele saiu vitorioso pela ressurreição. Para as crianças aqui, ô Esther, para você que está aí sentada já, não só para você, cadê o Moisés também, o Ravi, o Rian, o Breno, Pedro. Ô Pedro, quem aqui gosta de viajar? Você não gosta de viajar, não? Então levanta a mão. Aí, tá fraco ainda, tem que levantar mais pro alto. Aí. Mas acontece às vezes que a gente vai viajar com o papai e com a mamãe e parece que nunca chega o lugar, não é? Não é ruim? Aí fica perguntando, já chegou, igual o Google do Shrek. E não chegava, né? Mas uma hora chega. Mas só que o papai e a mamãe, eles preparam tudo. Prepara o carro, prepara as malas, as coisas, a comida. Então, eles confiam em tudo isso. Ok? Mas só que, na verdade, eles confiam mesmo, o papai e a mamãe, em Deus. Porque antes de viajar, o papai e a mamãe orou, não orou? Antes de ir para a praia, passear? Não orou? Para Deus guardar a viagem, o caminho? Então, exato. É disso que esse salmo fala. Você sabia? E me fala uma outra coisa. O que a gente deve fazer quando algo muito difícil vai acontecer? Isso mesmo, orar. Isso é a melhor coisa, Pedro, que a gente deve fazer. Nós devemos orar e confiar em Deus, porque Ele cuida de nós. Igual quando a gente vai fazer essa viagem. Tem que orar pedindo para que Deus cuide do caminho. Então, algumas pessoas, o Pedro, Moisés, o Rian, Ravi, o Luquinhas, confiam em coisas fortes. Mas só que essas coisas fortes, elas falham. Elas caem. Porém, Deus, Ele não vai estar na ponta da língua. Ele não falha. Então Ele cuida de nós. Naqueles que confiam nele. Mas só que esse salmo também, ele nos leva para Jesus Cristo.
Vocês sabem que Jesus Cristo ele passou por um momento mais difícil da vida dele. Qual momento foi esse, Pedro? O quê? Isso, a cruz. Foi um momento muito difícil para Jesus Cristo. Estar naquela cruz pregado. Mas ele morreu naquela cruz, mas só que Deus fez ele reviver. Fez ele viver de novo. Isso mostra que, mesmo quando algo, Pedro, parece dar errado, Deus ele continua no controle. Você sabia? Então sai. Deus continua no controle. E o Salmo 20, Pedro, nos ensina que confiar em Deus nos ajuda a seguir em frente. Quando tem as dificuldades. Quando a gente tem medo. E aí nós vamos analisar isso em dois momentos, em dois pontos, onde, meus irmãos, o primeiro ponto é a confiança expressa em oração, nos versículos 1 a 5, e o ponto 2 é a confiança afirmada na salvação do Senhor, dos versículos 6 a 9. Então vamos analisar aqui, meus irmãos, o primeiro bloco, e a gente vai caminhando juntos aqui por cada versículo. O Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e, em nome do nosso Deus, hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor todos os teus votos. Então, notem, meus irmãos, que o Salmo começa com essa declaração aqui, desse versículo: o Senhor te responda no dia da tribulação. O nome de Deus, Jacó, te eleva em segurança. Então, o dia da tribulação já é um pressuposto aqui. A fé bíblica, meus irmãos, ela não nega a crise ou a inexistência da crise, mas só que ela ensina aonde buscar socorro quando isso chega. Então, a segurança do rei Davi não estava na circunstância, nem muito menos em exércitos, que nós já falamos aqui, nem na ausência de perigo, mas no nome do Senhor, isso é, naquilo que Deus é, do que Ele se revelou para o seu povo desde os patriarcas. E a nação de Israel, ela continua orando. Esse primeiro bloco aqui é a nação de Israel orando em favor de Davi. Do seu santuário te envie socorro, e de Sião te sustenha. Então, notem de onde o socorro ele é enfatizado. Não é do campo de batalha, não é do exército, mas do lugar da presença de Deus, porque ele vai falar aqui, nessa mesma frase, santuário e Sião. Então aponta para Deus que se relaciona com o seu povo por aliança. Então, antes de qualquer vitória visível, meus irmãos, é necessário esse sustento invisível da parte de Deus. E aí no versículo 3, aqui eles tentam aprofundar ainda mais essa oração, se vocês notarem. Eles vão falar: lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Ou seja, o livramento que eles estão pedindo, a vitória que eles estão pedindo aqui, está ligado a uma vida de culto. Davi ele ofereceu os seus manjares. Ele ofereceu holocaustos para Deus. Então o povo não separa oração de devoção. Então o rei, ele não é visto só, meus irmãos, aqui Davi, como um rei militar, que de fato ele era, mas como alguém que se apresenta diante de Deus com sacrifícios. Como alguém fiel, que serve ao Senhor. Então pedir que o Senhor aceite
os holocaustos, meus irmãos, é pedir que a comunhão entre Deus e o rei, ela seja preservada. Porque o rei, ele representava o povo. E aí no versículo 4 diz: conceda-te segundo o teu coração e realize todos os seus desígnios. Então aqui, meus irmãos, o coração do rei, ele é visto como alinhado à vontade de Deus. O pedido aqui, meus irmãos, se vocês analisarem, se vocês perceberam, não é para que qualquer desejo seja atendido, mas para que os planos que procedem de um coração submisso ao Senhor sejam atendidos, sejam confirmados. Então a confiança do povo é que Deus governa até mesmo o intento do coração do rei, de Davi. E aí no versículo 5 aqui, a oração ela começa a ganhar já agora um tom mais de certeza. E a gente vai ver isso depois também no próximo tópico. Porque, olha o que a nação fala, né? Celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões, bandeiras, né? Levantaremos bandeiras. Satisfaça o Senhor a todos os seus votos. A vitória ainda não aconteceu, mas eles acreditavam já pela fé que Deus atenderia, ajudaria o rei, que estaria ao lado de Davi. As bandeiras, meus irmãos, não são levantadas aqui para honrar a vitória de Davi, mas é para honrar em nome do Senhor. Então, o centro da alegria não era somente esse sucesso militar, que também, obviamente, era uma grande alegria vencer a batalha, a guerra, mas era pela resposta graciosa de Deus em favor do seu povo, por causa do rei. E aí, meus irmãos, já fazendo a transição aqui para o próximo tópico, mas nós vamos fazer também as aplicações desses versículos aqui do 1 ao 5, nós vemos uma confiança que ela expressa de uma oração coletiva pelo povo, mas também muito teocêntrica, que nós vimos aqui. E antes de qualquer espada ser erguida, antes deles irem à batalha, no campo, antes de qualquer coisa, o coração do povo é elevado em oração a Deus. A batalha começa em oração. Eles não tinham ido ainda para a batalha. Porque é ali, meus irmãos, que a verdadeira segurança ela é encontrada. E aí no próximo tópico aqui nós vamos ver com bastante clareza essa certeza da intervenção de Deus. E aí a gente entra no próximo bloco, nós vamos ver que Davi começa a orar. Mas só que, meus irmãos, esse texto aqui, ele nos chama a repensar de forma muito prática. Como nós reagimos aos nossos próprios dias de tribulação, que são comuns à nossa vida. Que nem eu falei, todos nós temos o nosso campo de batalha, que podem ser decisões difíceis, diversas situações, trabalho, enfermidade, momentos de incerteza. E a gente aprende, meus irmãos de Deus, aqui nesse texto, que o primeiro movimento do povo foi orar. Foi ir em oração diante da tribulação. A não agir, a não reagir, a não se desesperar, mas buscar o Senhor em oração. Nós sabemos disso na teoria, que nem o Mateus falou, mas só que às vezes na prática a gente esquece disso. Na prática isso significa parar antes
de agir por impulso. Antes de responder aquela mensagem pelo WhatsApp com raiva, antes de responder alguém com raiva por impulso, antes de tomar decisões apressadas, é dizer com sinceridade ao Senhor e pedir: Senhor, responda-me nesse dia de aflição. Me ajuda a passar por esse dia, me dá uma clareza, me dá um norte, não me deixa seguir o meu impulso, o meu pecado. A confiança bíblica, meus irmãos, começa quando nós escolhemos orar antes de entrar na batalha. Antes de, que nem o Mateus falou, de querer resolver sozinho tudo. O Salmo também, meus irmãos, nos ensina a alinhar os nossos desejos, planos com a vontade de Deus. Um livro que eu sempre gosto de consultar, que eu consultei para fazer essa aplicação, é aquele livro do Heber Campos Jr., Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, da editora Fiel. Muito bom, fino, prático, para que nós possamos também sempre meditar nisso. O povo ora para que Deus conceda ao rei o que ele lhe pede no coração. Pedir, meus irmãos, que o Senhor conceda o que está no coração, não é pedir que Deus se curve a Davi e que Deus faça tudo aquilo que Davi quer. Mas é submeter, meus irmãos, os nossos sonhos a Ele. Então, na prática, isso envolve, da seguinte forma, parar de ficar pedindo eu quero. E ser mais como isso glorifica a Deus. Como posso glorificar a Deus com isso? É apresentar os nossos planos profissionais, de família, por exemplo, de profissional. Minha situação está muito apertada, eu quero ganhar um pouco mais. Quero comprar um carro. Isso é legítimo, ok? Mas o que adianta você comprar o carro e depois continuar endividado e não conseguir ajudar o seu irmão? Ou não conseguir contribuir na igreja? Então nós devemos, Senhor, então me prepara um emprego, me prepara uma promoção, para que eu possa glorificar, para que eu possa ganhar mais, e que esse a mais que eu conseguir ganhar, eu possa abençoar meu irmão. Para que eu possa abençoar ali na contribuição da igreja, que a gente viu as crianças ali fazendo aquilo. Então é apresentar os nossos projetos pessoais, as nossas decisões, diante do Senhor com muita humildade, dispostos a sermos corrigidos, aceitar as mudanças, correções, até mesmo frustrações, se for o caso. E saibam de uma coisa, muitas frustrações, meus irmãos, elas não surgem porque Deus falhou. Elas surgem, meus irmãos, porque nós pedimos coisas que nascem mais do nosso ego do que de um coração moldado pela palavra de Deus. E aí nós partimos para o segundo ponto. A confiança afirmada na salvação do Senhor, e agora Davi começa a orar aqui. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele responderá ao seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Aí aqui é o povo, né? O Senhor, ó Senhor, dá vitória ao rei. Responde-nos quando clamarmos. Então esses versículos aqui, meus irmãos, 6 a 9, 6 a 8, na verdade, né? O Salmo, ele muda de uma forma bastante perceptível. A gente vê agora a confiança de Davi aqui.
Nesse trecho, a gente sai, então, da oração coletiva, que eu falei, para a certeza da vitória que Davi tinha. Então, o texto já não expressa mais apenas um desejo, mas a convicção, meus irmãos, firme da ação de Deus. E aí, o salmista aqui declara: agora sei que o Senhor salva o seu ungido, e ele responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. Que nós vimos no versículo 3. Ele apresentou ofertas de manjares no culto. Aqui estava acontecendo um culto. Já tinha sido feita a oração. Já tinha subido a Deus. Então, a partir desse momento aqui, meus irmãos, a fé, ela deixa de falar de possibilidades, de um desejo que eles tinham, e passa a falar com certeza. Então Davi, meus irmãos, ele estava convicto de que o Senhor o livraria do ódio dos seus inimigos, dos seus adversários, agindo com um poder irresistível, com uma força vitoriosa que nós lemos aqui. Ainda que esse livramento ainda não tivesse sido manifestado ainda, ele já era tomado por uma realidade pela fé. Ele já sabia, já tinha certeza de que Deus estaria com ele. Pela aliança que Deus fez com Davi. Então, meus irmãos, as vitórias de Davi, elas não podem ser explicadas por táticas de batalha, de guerra, de estratégias, pela capacidade humana, mas sempre pela ação divina de Deus. E aí o texto prossegue afirmando: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do nosso Senhor, nosso Deus. Então, o Salmo aqui, ele estabelece esse contraste de forma bem clara aqui no versículo. Carros e cavalos representavam aquilo que era de mais moderno para uma batalha naquela época. Não são símbolos, meus irmãos, de maldade, mas era uma confiança mal colocada. Porque confiavam mais em cavalos e carros. Então, meus irmãos, o povo de Deus, ele não se define pela ausência de recursos, que eles tinham recursos para a batalha, mas pela sua fonte de confiança. Gloriar-se no nome do Senhor, meus irmãos, é reconhecer que toda a força humana ela é limitada e que precisa, que somente Deus pode garantir esse livramento. E aí no versículo 8, no versículo 8, o desfecho ele é inevitável dessa diferença de confiança em relação ao versículo 7. Porque notem, eles se curvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Por quê? Isso aqui não se trata de uma arrogância, tá? Isso aqui é só uma contestação teológica. Aqueles que confiam nessas coisas passageiras, eles acabam caindo com eles. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram sustentação, mesmo quando tudo ao redor está um caos. Permanecer de pé aqui, meus irmãos, não significa que não existe luta. Mas firmeza concedida por Deus para atravessar ela. E aí o Salmo ele encerra com esse clamor aqui, simples, de todo o povo: ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Então, mesmo após, meus irmãos, declarar essa confiança, tanto por parte do povo, quanto por parte de Davi, aqui também tem uma nota, né, também, que assim, em algumas versões, vai colocar o rei em letra maiúscula, e aí alguns intérpretes não sabem se o rei aqui era direcionado ao Senhor, a Deus,
ou se era direcionado a Davi. Na minha humilde opinião, conforme o contexto, eu imagino que é Davi. Só a título de curiosidade, tá, meus irmãos? Mas só que o povo, eles continuam insistindo na petição. Então, a certeza da fé, meus irmãos, da vitória, que é certa, ela não elimina essa dependência de Deus. Não é porque eles acreditavam que eles tinham fé que venceriam, que não dependia de Deus. A vitória ainda, meus irmãos, ela é pedida porque ela continua sendo um dom gracioso da parte de Deus. E o povo reconhece essa resposta final aqui que pertence ao Senhor. E que cada clamor precisa, sim, ser sustentado por Ele. Então, meus irmãos, esse texto aqui nos conduz a uma aplicação extremamente atual daquilo que o Mateus falou. Porque o coração humano, meus irmãos, ainda continua funcionando da mesma maneira. Ainda que carros e cavalos tenham mudado de forma, ainda a gente acaba confiando nisso, nessas coisas. A gente vive em uma cultura que valoriza a segurança, que valoriza o controle, previsibilidade. E grande parte, meus irmãos, dessa ansiedade moderna nasce nessa tentativa de querer garantir o futuro por meios mundanos, humanos. Então o Salmo 20, meus irmãos, nos chama a reavaliar onde está o fundamento da nossa confiança quando a vida ela nos pressiona, que são coisas do nosso dia a dia. Então, como eu falei aqui, hoje, carros e cavalos, eles mudaram de forma, e aí são outras formas aqui, que eu falei, é estabilidade financeira, é o planejamento excessivo, é título, é status perante a sociedade, é influência, é medicina, é política, etc. Nenhuma dessas coisas aqui, meus irmãos, são más, são ruins em si mesmas. O grande problema que o texto deixa claro é que surge quando elas tomam o lugar do nosso coração em descansar nisso. Então o Salmo nos lembra que tudo isso aqui pode falhar, pode mudar, pode desaparecer. E quando isso aqui acontece, quem construiu a sua confiança nessas coisas cai junto. Desfalece junto, acaba junto. Quantas vezes eu ouvia, por exemplo, quando eu era criança, do meu pai, ele trabalhava na Bolsa de Valores na época, eles iam lá e era por telefone, né, eles faziam negociações por telefone, agora hoje em dia é tudo pelo computador. E ele falava, quando o dono da corretora ou alguém muito importante da corretora perdia dinheiro, perdia todo o seu patrimônio, às vezes em um dia perdia 200 mil reais, naquela época, a pessoa se matava, porque a confiança dele estava naquilo, na sua estabilidade financeira. Só um exemplo. O que a gente precisa fazer, meus irmãos, é viver com esses recursos sem colocar a nossa esperança final neles. Planejar, trabalhar, estudar, e tudo isso é legítimo, mas só que a fé bíblica ensina que a verdadeira segurança não está nesses meios, mas no Senhor. Isso se revela no nosso cotidiano, meus irmãos, de forma como reagimos quando algo sai do nosso controle. Quando essa perda de estabilidade faz que a gente fique preocupado excessivamente, mostra que a nossa confiança estava mal colocada. Não estava no Senhor plenamente. Outro aspecto, meus irmãos, prático,
É perceber que a certeza da fé, de que eu tenho certeza de que Deus vai me ajudar nisso aqui, etc., vai atender minha oração, não elimina o ato de orar. Isso aqui é muito simples, eu vou falar, lógico, é óbvio que a gente não deve parar de orar. Mas o Salmo termina, meus irmãos, com um clamor: responda-nos quando clamarmos. Então isso aqui confronta com aquela velha ideia de autossuficiência, quando achamos que sabemos demais e que não precisamos da dependência de Deus. Por exemplo, bem simples, meus irmãos, o Léo vai estar de acordo com isso, o André. O fato de estar aqui todo domingo, por exemplo, mais o Léo e o André, ou qualquer outro pregador, de fazer o sermão e achar, poxa, estou mais confiante, consigo administrar melhor o texto, consigo fazer com que o texto flua o que ele quer falar, consigo fazer a divisão do texto aqui e saber identificar certinho cada assunto. Estou ganhando mais confiança para poder falar. Isso não elimina a nossa dependência de estar em constante oração. Para que, Senhor, abra minha mente para que eu possa entender melhor esse texto, para que eu possa expor melhor esse texto. Senhor, me dá aplicação. Eu não conheço a vida de cada um que está ali, mas o Senhor conhece. Me dá aplicação que possa falar com eles. Mais do que isso, Senhor, faça com que eles coloquem em prática isso. É uma coisa simples. Está aqui todo domingo. Ah, não. Eu sou PhD em homilética. Então nós devemos sempre orar. Não é porque nós temos a certeza, a gente ora. Óbvio, eu creio, Deus está aqui conosco. Deus está falando conosco através das suas escrituras. Mas não é só por isso que o pregador ali, o Léo, o André, ou qualquer outro, vai ser desleixado e não vai ter, ao longo de fazer o sermão, não vai deixar de orar. Só um exemplo. Então, a fé madura, ela não ora menos, mas só que ela ora melhor e com mais consciência. É uma vida de oração, de dependência. Não é apenas em momentos de desespero, mas é em todo momento. É uma expressão contínua de confiança. E o texto nos chama também, meus irmãos, a uma mudança de mentalidade, porque ao invés de a gente perguntar apenas como eu vou resolver isso, o Salmo nos ensina a perguntar em quem estou confiando para poder enfrentar isso. Essa mudança aqui, meus irmãos, transforma a nossa maneira de como nós lidamos com medo, com o fracasso, com a incerteza. A aplicação aqui do Salmo 20, meus irmãos, hoje, é viver com os pés no chão, usando os meios disponíveis, os recursos que Deus nos concede, mas com o coração firmado no Senhor, sabendo que somente Ele pode nos conceder, pode nos manter de fé quando tudo ao nosso redor está caindo, está desabando. E aí, meus irmãos, indo para as considerações finais, se vocês conseguiram pegar e analisar, juntando esses dois pontos aqui do Salmo 20, nos levam inevitavelmente a olhar para um rei que vai muito além de Davi. Para aquele que apontava todo rei, que todo rei apontava para ele, Jesus Cristo. Porque no fundo, meus irmãos, esse salmo aqui lhe revela algo que nenhum ser humano consegue cumprir plenamente. Que é no dia da tribulação, que é essa confiança perfeita em Deus. E é exatamente aqui, meus irmãos, que o Evangelho ele nos confronta e ao mesmo tempo nos consola. Porque
Se nós formos honestos, meus irmãos, com nós mesmos, nós precisamos admitir que muitas vezes nós fazemos o oposto do que o Salmo ensina. Oramos pouco e confiamos muito nos nossos próprios recursos. Buscamos socorro só quando nós esgotamos todas as nossas alternativas. Nós gloriamos mais os nossos cavalos, e carros e cavalos, do que o nome do Senhor. Isso aqui, meus irmãos, é pecado. É uma incredulidade disfarçada de prudência. É uma autonomia que a gente quer, travestida de responsabilidade. Mas só que o bálsamo, meus irmãos, vem quando nós olhamos para Cristo. Porque Ele sim entrou no verdadeiro dia da tribulação. E não foi apenas uma batalha, foi aquilo que o Pedro falou, o Pedrinho. Aquilo que ele enfrentou na cruz. A culpa dos nossos pecados. Sofrendo toda a ira de Deus. Ali, meus irmãos, não havia carros, ali não havia cavalos, ali não havia livramento visível. O Pai permaneceu em silêncio, executando toda a sua ira, enquanto o Filho carregava todo esse peso do pecado naquela cruz. Mas só que Cristo, ele confiou plenamente no Senhor quando tudo parecia perdido. Enquanto todos aqueles espectadores estavam ali na torcida para ele morrer logo, ele se entregou, meus irmãos, não porque ele era fraco, mas porque ele totalmente confiava em Deus. Na cruz, meus irmãos, Jesus, ele caiu para que nós, que vivemos caindo porque nós acreditamos em nós mesmos, pudéssemos sermos levantados. Ele foi encurvado, meus irmãos, sobre o juízo do Senhor, para que nós pudéssemos nos manter de pé diante de Deus. A nossa maior derrota foi a vitória dele. E a vitória dele se tornou a nossa maior esperança. Mas só que a questão aqui não terminou ali. O Salmo vai falar, né? De levantar-se e permanecer de pé. Isso aqui se cumpre perfeitamente na ressurreição. Deus respondeu do seu santo céu, tirando Jesus Cristo do mundo dos mortos. A ressurreição, meus irmãos, é a resposta definitiva de Deus ao clamor do Filho. É o agora sei, meus irmãos, levado no ponto máximo daquele versículo 6 que nós vimos. Agora nós sabemos que Deus salvou o seu ungido. Porque quando eles chegaram lá, que nós lemos aqui, o túmulo estava vazio. Isso aqui muda tudo, meus irmãos. Significa que quando nós confiamos em Cristo, nós não estamos apostando as nossas fichas em algo frágil. Nós não estamos firmados. Nós estamos firmados, meus irmãos, naquele que venceu o pecado, que venceu a morte, que venceu o inferno, que venceu Satanás. Significa que, mesmo quando, meus irmãos, nossos carros quebram, os nossos cavalos falham, a nossa esperança permanece viva no Senhor. E Ele é esse Rei vitorioso que Mateus falou de maneira, e fez muito bem a liturgia, de maneira exaltando esse Rei que nós cremos que é Jesus Cristo, vitorioso, que vai vencer todos os seus inimigos.
A gente até pode escutar por aí, o ateísmo está crescendo, a Europa já virou, a Eurorábia agora fala, né, Eurorábia, e que não sei o quê. Mas nós cremos que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o Rei vitorioso que irá vencer todas essas coisas. E que a sua graça, o seu evangelho alcançará povos, pessoas, línguas, idiomas. O chamado final, meus irmãos, quero fazer aqui desse sermão é: pare de confiar em você. Corra até Cristo. Pare de sustentar, meus irmãos, com as forças que não aguentam, com a força do próprio pela carne, que não aguenta o peso da vida, que não aguenta o peso do pecado. É confiar em Cristo, Ele já morreu pelos nossos pecados. É descansar nele. Confie naquele que morreu no seu lugar e ressuscitou para te dar vida. Nele, a confiança não é ilusão. Nele, a vitória ela não é passageira. Nele, quem estava caído é levantado, quem estava perdido é achado. Encontra descanso. Esse é o Evangelho, ele confronta o nosso pecado, meus irmãos, mas só que nos envolve com graça também. Ele derruba a nossa autossuficiência e nos leva a essa esperança que Deus nos deixou em Cristo Jesus. Em Cristo, meus irmãos, nós podemos dizer com toda a convicção: uns depositam sua fé em carros, em cavalos, porém nós confiamos no nome do Senhor. Aquele que venceu a morte. Então, meus irmãos, que nós nos acheguemos a essa mesa desse Rei vitorioso, Jesus Cristo, não Davi, e que nós participemos do pão e do vinho. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.